Tudo bem? Vamos ouvir um pouquinho, falar sobre o LibreOffice? Quem conhece o LibreOffice aqui? Nossa, meu Deus do céu, a sala toda, né? Então, pessoal, meu nome é Eliane Domingos, eu sou do Rio de Janeiro, faço parte da comunidade LibreOffice, faço também parte da entidade que mantém o LibreOffice, a The Document Foundation. Este ano, comecei a fazer parte também do conselho da Document Foundation, e estou exercendo um papel aí de vice-presidente, estou com medo, é um cargo de pro bono, e vamos ver o que a gente pode fazer de mais para esse projeto, que é o LibreOffice, uma suíte de escritório de sucesso. Tá? O nosso tema hoje, tá, da palestra, vai ser o hoje e o amanhã do LibreOffice. Eu já vou começar tirando um pouquinho de onda aqui. Eu acho que todo palestrante sabe muito bem que quando você vai fazer uma apresentação, usa-se um passador de slides. E eu queria mostrar para vocês que o LibreOffice ele tem um app gratuito, que é um passador de slides que roda no Android. A gente vai ver isso aqui agora, então eu adoro muito tirar onda. Por favor, tá? Só funciona no LibreOffice. Nem pensem em usar isso em outra suíte de escritório, porque não tem, tá? Por favor. Né? Porque a gente sabe muito bem que tem a outra suíte, que aí a pessoa, eu vou querer usar isso aqui na outra, mas não pensem nisso. Usem, por favor, o LibreOffice. Está disponível no app do Google, tá? E eu vou falar, já vou me antecipar um pouquinho na questão de lançamento disso também para o pessoal que gosta de usar o iPhone. Tá? Foi um pedido, uma imploração para os desenvolvedores. A Document Foundation acabou cedendo, comprou aparelhos iPhone para poder testar. Então, isso aqui também está disponível para o pessoal que gosta de usar a tecnologia da Apple. Tá? Evidentemente, né, que o pessoal que usa o Windows Phone deve ser aquela bem pequenininha, né? Acredito eu, né? Também pediram para que a gente fizesse, é uma coisa que a gente está repensando, tá? Porque a gente não vê no mercado o Windows Phone decolar. Então, eu acho que vai ser um pouquinho de perda de tempo, tá? Então, Impress Remote é o nome desse app disponível para Android e para iPhone, tá? E, de novo, só funciona no LibreOffice, tá? Bom, a gente vai ver aqui as novidades do LibreOffice 4.2, que já está disponível aí para download para os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Tá? Uma das novidades que a gente encontrou na nossa versão 4.2 foi a questão da mudança da tela de abertura. Tá? Isso daqui foi uma modificação que agradou a muitos e a outros não agradou. Mas para quem já utilizou as versões anteriores do LibreOffice, sabe muito bem que aquela outra interfacezinha, né, não era muito assim legal de você utilizar. Se você bem observar ali, você tem condições agora de, na tela de abertura, ver os documentos recentes que você abriu. Né? Então, isso daqui a gente sabe que tem na suíte proprietária, a gente achou que era uma coisa legal e a gente foi lá e criou, tá? Atendendo a pedidos de usuários. Tá? A outra novidade também do 4.2 tá? É inegável, tá, pessoal? É necessário e preciso fazer a interoperabilidade de arquivos. Tá? Então, eu digo mesmo para vocês que os esforços dos desenvolvedores do LibreOffice estão voltados completamente, tá, para a interoperabilidade dos formatos proprietários DocX e XLSX. Tá? Na verdade, esse formato é um formato aberto da Microsoft, né, e que a gente está interoperabilizando cada vez mais. Então, muitas pessoas me perguntam, mas Eliane, o que é essa coisa desenfreada dos desenvolvedores do LibreOffice de ficar lançando uma versão por mês? Não pensem que nós somos loucos, tá? Entendam, a gente precisa interoperabilizar com este formato aqui. A gente sabe que esse formato aí tem uma massa muito grande no mercado e a gente pega e tem que interoperabilizar mais. Vamos fazer conversar, vamos fazer aquelas formatações ficarem mais aproximadas possíveis da suíte proprietária. Tá? Então, as melhorias da versão 4.2, ela tange o DocX, tá? E o XLSX, que são formatos do Microsoft Office.
Uma outra novidade da versão 4.2, tá, pessoal, foi essa questão de você poder colocar borda no caractere. Antigamente, a gente só podia colocar a borda no parágrafo. E aí, atendendo a pedidos, tá, a gente colocou a possibilidade de você fazer a borda no caractere e colocando uma corzinha para poder dar um destaque. Tá? Essa foi uma outra novidade que a gente trouxe para 4.2. A outra novidade também é no editor de textos, no Writer, tá? Onde é possível agora, dentro de malas diretas em documentos em HTML, você inserir figuras. Antigamente não era possível fazer isso, e a gente agora permite a entrada de figuras numa mala direta em HTML. Uma outra novidade aqui, que era algo que irritava os usuários, tá? Por isso que eu peço, suplico e imploro, pelo amor de Deus, quando tiver atualização de LibreOffice para fazer, pensa em fazer. Né? Eu vejo muitas empresas, seja do setor público ou privado, eles deixam lá uma versão muito antiga e algo que o usuário gostaria de ter está na versão mais nova. Aí há o esforço de pegar e comprar uma suíte proprietária, mas não há o esforço de você chegar e atualizar a versão do software LibreOffice. Tá? Uma das coisas que irritava muito o usuário é que dentro do documento, quando ele tinha tabela e texto, na hora que ele mandava selecionar tudo, ele não selecionava a tabela. Então, isso daí, imagina, né? É o que eu sempre digo, o problema da gente é mais cultural do que o técnico. O técnico a gente resolve. Né? Então, isso daqui foi uma das implementações que a gente também fez no LibreOffice. A outra novidade também, tá, pessoal, foi a questão da verificação ortográfica no controle de alterações. Alguém aqui sabe o que é controle de alterações dentro do editor de textos? Pouca gente, né? Esse recurso, tá, pessoal, tem tanto na suíte proprietária quanto aqui no LibreOffice, é quando você prepara um documento e vai mandar para uma outra pessoa, tá? E que alguém faz essa alteração, você tem condições de iniciar ali a funcionalidade de controle de alterações. E daí, o que acontece? Ele vai destacar a alteração que foi feita, tá? E pode colocar ali também o nome do usuário, a data e hora em que a alteração foi feita. O que teve de modificação aqui? A verificação ortográfica, tá? Ela não atuava quando você utilizava o controle de alterações. Então, agora, se vocês veem ali na cor mais ou menos amarela, né, e selecionado, aquilo ali é uma palavra que o corretor ortográfico está chiando e, ainda por cima, alguém fez essa alteração ali. Ele está indicando que está errado. Aliás, devo só destacar aqui que o LibreOffice tem um verificador ortográfico e gramatical de muita grandeza. Tá? É uma pessoa chamada Raimundo Moura, um colaborador do projeto. Ele que desenvolve isso junto com a família dele, colaborativamente, disponibiliza para todo mundo. E hoje tem uma coisinha que anda deixando o pessoal meio de cabelo em pé, que é a questão do pleonasmo. Às vezes, subir para cima, descer para baixo, e essas coisas assim, por incrível que pareça, quando vai se colocar, ver um contratozinho que já está pronto, sabe? A gente vê uma opção de minhoquinha ali embaixo mostrando em verde, né, que tem alguma coisa errada com aquele texto ali. Tá? Então, mérito aí do nosso colaborador Raimundo Moura, que está, inclusive, com a nova regra ortográfica. Tá, pessoal? Eu acho que isso é muito importante destacar, porque tem palavras como, por exemplo, ideia, né? Ela não tem mais acentuação. Né? Então, ela destaca ali. A outra novidade também é a importação do formato RTF, tá, para formas agrupadas. Não era possível até a versão 4.1.5, tá, a última versão da família 4.1, não era possível você fazer importação de RTFs, né, de formas agrupadas. A outra novidade também que a gente tem é na planilha eletrônica, tá, pessoal? O que acontece? O menu de contexto aqui do Calc, tá? Ele exibe aqui embaixo, para quem trabalha com planilha, está um pouquinho ruim aqui no telão,
Mas o que acontece? Na hora que o usuário está trabalhando lá embaixo com, sei lá, 250 abas, né, na sua planilha, na hora que você vai querer selecionar uma daquelas, fica muito ruim. Você tem que usar a barra de rolagem para poder chegar até aquela sua aba. Então, o que acontece? Foi desenvolvido, já está na 4.2, tá? Um menu de contexto. Quando você clica aqui embaixo com o botão direito, ele coloca para você as suas abas em menu. Então, fica mais fácil para o planilheiro selecionar a aba que ele quer trabalhar, tá? Isso daí foi um colaborador que trabalha na Red Hat. Eu acho muito bacana isso. A Red Hat é uma das colaboradoras do projeto. Mas eu acho legal que quando um colega do lado chega e fala assim, poxa, vem cá, você não trabalha no projeto, e dá uma cutucada assim no braço dele, poderia ter aquele negócio, né? Então, já que ele trabalha já para o projeto, né? A Red Hat ela destinou esse desenvolvedor para isso, ele vai lá, o colega bate no ouvido dele, ele vai lá e faz. Eu queria ser colega dele na Red Hat, que eu ia ficar cutucando ele o dia inteiro para ele fazer mudanças ali no software para mim. A outra novidade também, tá, pessoal, é no Calc, tá? A gente sabe muito bem que tem planilheiros que batem o pé na hora de fazer uma mudança do Excel para o Calc, tá? E aí tem-se os argumentos mais diversos para não se migrar, né? Não, porque está faltando ali, né? Lá no Excel tem um suplemento e tal, que tem algumas coisas, né? E aí, a alternativa do suplemento do Excel, que existe hoje disponível, tá? Também tem agora nas funções estatísticas do Calc. Tá? Isso também foi uma outra novidade que a gente trouxe para acabar com essa resistência da migração. Né? A gente sempre está procurando qual é a próxima desculpa agora que o usuário vai dar para não migrar. Né? Então, a gente vai correndo atrás dessas coisas. A outra novidade aqui, tá, que a gente teve foi a possibilidade de aumentar a exibição de documentos recentes, tá, gente? A gente tinha ali uma limitação de 10 documentos para você conseguir ver ali no menu, e a gente aumentou isso para 20 agora, para que o usuário possa ter um leque maior de visualização dos últimos arquivos que ele utilizou ali. Como eu tinha antecipado para vocês, obviamente, né, o pessoal que usa o iPhone começou a chorar, ficou triste que a gente só desenvolveu o Impress Remote para Android, falando que história é essa, que favoritismo é esse, a gente também quer. Então, deixando claro, para quem usar os telefones da Apple, pode baixar o app Impress Remote, que está disponível em Android e para iPhone. Tá? Não sei se vai ter para o Windows Phone, acho que não. Bom, vou falar um pouco das novidades que estão por vir no LibreOffice 4.3, tá, pessoal? Eu estava explicando até para um rapaz que foi lá no stand, aliás, estamos com o stand aqui, tá? Por favor, visitem a gente lá. Eu sei que a gente vai ter um tempo aqui reduzido na questão de poder falar, e quem quiser pode visitar a gente lá para bater um papinho e fazer mais perguntas. Eu estava comentando o seguinte, tá, pessoal? Nós temos um desenvolvimento super agressivo. Agressivo, como eu disse para vocês, no sentido de que nós temos uma versão por mês. Né? A gente trabalha semestralmente, tá, com o que a gente chama de família. Então, em janeiro, tá, a gente lançou a família 4.2. E aí, quando a gente vai lançando ela mensalmente, tá, ela se transforma em 4.2.1, 4.2.2 e por aí vai. Então, a família 4.3, tá, ela vai estar vindo aí na semana de 21 a 27 de julho de 2014. Tá? Inclusive, eu gostaria de convidar aqui, quem puder nos ajudar, a gente vai abrir a temporada de caça-bug da versão 4.3, tá? A TDF vai estar disponível com todos os desenvolvedores ali em massa, para os usuários que quiserem participar, quiserem ajudar o projeto, e daí fazem testes, né? Alguns testes são direcionados pelos desenvolvedores, tá? Porque é aquele tal negócio, né, gente? A gente pega, às vezes mexe num negócio ali e alguma outra coisa ali pode dar problema. Então, a gente sempre pede ajuda, a gente tem aqui
pouquíssima gente no Brasil que nos ajuda nessa questão de testes. Aliás, eu só escuto muito chororô, reclama-se muito, né? Mas na hora de pegar, relatar, reportar um problema, é dificílimo, tá? A gente sabe muito bem que existe a chamada barreira do idioma. A gente entende isso, mas a gente da comunidade, a gente diz, ô fulano, se você encontrou um problema, traga esse tema para a gente abre o reporte para vocês e leva para os desenvolvedores, e aí a gente vê, vai entrar numa fila de espera, tá, gente? Porque os pedidos são imensos. Eu acho que muitas vezes os desenvolvedores são aqueles gênios Aladim que as pessoas acham que esfrega a lâmpada e aí o desenvolvedor vai atender o pedido. Nós temos uma fila de espera, tá, gente? Então, por favor, quem puder nos ajudar, de 23 a 25 de julho, a gente vai usar o canal do IRC, tá? Ali é o Tralha LibreOffice-QA. Vamos ter disponível o pessoal do desenvolvimento pedindo ajuda para fazer a temporada de caça-bugs. Bom, isso daqui... Tem alguém de órgão público aqui? Tribunal? Oh, gente, olha aí que coisa linda. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso daqui era uma das coisas que era argumento para não migrar para o LibreOffice. Antigamente, né, tínhamos limitação de caracteres por parágrafo, 65 mil caracteres. A partir da versão 4.3, que virá agora no mês de julho, tá? Não teremos mais essa limitação. Vocês vão perguntar, mas que história é essa? Eliane, quem é que vai escrever 65 mil caracteres num parágrafo? Não escreve? Olha aí, já temos aqui a companheira dizendo que escreve sim. Tribunais, então, utilizam muito. Você é de tribunal? Oi? Tribunal do Trabalho. Então, isso daí foi justamente para atender uma demanda antiga, tá? O pessoal reclamava muito dessa questão de não conseguir, ou seja, é ilimitado agora, não tem mais limites, a pessoa vai poder escrever, né? Isso daí, por incrível que pareça, a gente recebe muita órgão público reclamando disso. Então, isso daí vai vir na 4.3. Eu acho que os órgãos públicos vão ficar bem contentes com essa novidade que vai vir aí no 4.3. Tá? De novo, que eu falei para vocês, a questão melhor rendimento dos documentos DocX. Tá? A gente está mostrando aqui, tá? Vejam bem, como é que estava a interoperabilidade num cenário como este aqui, à esquerda, e como é que ele está agora. É um DocX, tá, pessoal? Eu não sei se dá para ver ali na barra de títulos, tá? Mas ele está ali, ó, origem DocX, tá? E daqui era como ele estava antes, tá? E aqui é como ele virá na 4.3, ou seja, uma interoperabilidade muito melhor. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? A gente tem um ministério lá na França, eles estão investindo 135 mil euros para que desenvolvedores, estão pagando desenvolvedores para o projeto, não são desenvolvedores da Document Foundation, eles contrataram uma empresa, pegaram os desenvolvedores e falaram assim, nós queremos melhorar a interoperabilidade com esses formatos que vêm de fora, porque isso não tem como impedir. Tá certo? Então, o que acontece? Eles estão investindo 135 mil euros. Isso na França. Na Alemanha também. Eles estão investindo dinheiro em desenvolvedores, contratando, e isso está sendo devolvido para a comunidade. Uma coisa que é bacana nisso é que o ministério lá da França, ele não está pegando aquilo, consertando e ficando para ele. É meu. Não. Ele está entregando para a comunidade e vocês estão tendo acesso a essas melhorias de interoperabilidade. Tá? Aliás, fazendo aqui uma crítica ao governo brasileiro, eu acho que o Brasil, sendo, né, no ranking mundial de downloads, o primeiro a baixar o LibreOffice, né, eu acho que ele poderia pegar a verba, né, alguma verba, e destinar, né, a projetos como esse, como o Ministério da França e da Alemanha estão fazendo. Então, deixa aí o meu recado para o governo. Vamos pegar o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso, a gente paga imposto, tá? Esse dinheiro que é usado é nosso, vamos investir aí, ó,
nesse projeto, assim como está fazendo a França e a Alemanha. Tá? Isso daqui é outra coisa muito legal, que o pessoal também estava reclamando e está vindo aqui agora, a importação de documentos incorporados. Vocês vão notar ali que a gente está trazendo comentários que vêm lá do um arquivo gerado no Office, e a interoperabilidade dele está bem melhor, a importação está vindo agora aqui para o LibreOffice. Antigamente ele não aparecia nada, tá? Eu tive até aliás, esse é um caso que, se ela estiver me vendo, o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, isso daí é uma coisa que está vindo consertada, porque ele não estava vindo essa importação, e daí o usuário ficava extremamente irritado. Tá? Então, isso é uma outra coisa que vai vir na 4.3. Isso aqui é outra novidade. Gente, vamos ser sinceros. Alguém usa aqui caracteres não imprimíveis? Quem usa? Você... Tem gente que usa? Você usa? Conta aí, por que você usa caracteres não imprimíveis? Não, sigiloso, já vi. Deixa eu te falar, a novidade, então, para vocês que usam caracteres não imprimíveis, é que ele agora vai vir destacado uma corzinha azul. Né? Porque, na verdade, quando você seleciona o bloco e está como caracteres não imprimíveis, você não sabe. O que você é obrigado a selecionar de novo, vai lá na formatação de caractere e vê se o cara está como caracteres não imprimíveis. Então, agora ele está destacando aqui em azulzinho claro, dizendo que aquele parágrafo está como caracteres não imprimíveis. Tá? Então, isso é uma outra solicitação feita por os usuários. Tá? De novo, usuários de governo aqui do Brasil. Então, já estamos atendendo aí na 4.3. Olha, isso aí é outra coisa, tá? Quem estiver me ouvindo lá, Qualan McNamara, da Red Hat, muito obrigada por essa nova funcionalidade que temos aqui. O LibreOffice, a versão 4.2, quem estiver usando, ele não imprime ao lado, tá, os comentários. Então, o Qualan, ele, de novo, atendendo o pedido, eu estou gostando desse colega dele que dá uma catucada assim, ó, vem cá, não dá para imprimir os comentários, não? E aí, vou atender o pedido do meu amigo. Então, o negócio é ser amigo do Qualan, tá? Eu vou ficar amiga dele para pedir as coisas. E aí, pessoal, olha só, a partir da versão 4.3, tá? A gente vai ter aqui a impressão de anotações, tá? Antigamente você imprimia, as anotações não saíam. Aí você fala assim, mas Eliane, hoje não imprime? Eu vou dizer imprime, mas sabe como é que ele imprime? Ele imprime o texto todo, aí depois, nas outras páginas, ele imprime só os comentários. E daí não adianta, né? Eu preciso do comentário ao lado do texto, tá? Então, daí, essa versão 4.3, repetindo, de 21 a 27 de julho de 2014 vai estar disponível. Tá? Isso daqui eu já não sei se é necessário, mas eu vou dizer. Mais uma implementação aí do Qualan, olha ali o nome delezinho, do desenvolvedor do LibreOffice da Red Hat, que nos dá essa alegria de implementações. É possível, na partir da versão 4.3, você formatar todos os comentários de uma vez só. Antigamente, o usuário fazia formatação comentário por comentário. Se tiver ali 300 balãozinhos para poder ficar um por um, realmente vai ser bastante complicado. Tá? Então, nós temos aí a formatação de todos os comentários. Repetindo, só a partir da versão 4.3. Tá? Isso daqui é outra implementação, pessoal, que eu também achei interessante, tá? Quando você está trabalhando com o Calc, tá? Agora, quando você fizer a seleção de linhas e colunas, tá? Aqui embaixo, tá? Na parte inferior, você vai conseguir ver quantas linhas e quantas colunas estão selecionadas, tá? Eu confesso a vocês que assim, para mim, no dia a dia, eu ainda não entendi para que isso vai me auxiliar. Eu não tenho necessidade disso, mas o pessoal que é planilheiro, né, que trabalha muito com planilha, talvez isso interesse. Então, agora, quando eu faço a seleção, é possível aqui embaixo você ver, ele coloca selecionado 4 linhas e 7 colunas, tá? A partir da versão 4.3.
Esse daqui vai ser um novo modelo padrão do editor de texto, que vai estar implementado também. Tá? Ele já utilizando estilos, né? Eu não sei se todo mundo aqui trabalha com estilos, mas isso é uma das coisas também que o pessoal não usa lá na suíte proprietária, e eu vou confessar a vocês que é dos deuses. Eu recomendo, por favor, utilizem estilos tanto no outro quanto no LibreOffice, porque isso é uma das coisas que otimiza muito o tempo do usuário. Tá? Se perde muito tempo formatando. É incrível. Né? Então... Gente, isso aqui é uma bíblia, né? Vamos combinar, né? Planilheiros, nós teremos aqui, na 4.3, todas estas funções aqui que tem no Excel, terão agora na versão 4.3. Sem perguntar, Eliane, quem usa isso? Bom, pode ser aí uma meia dúzia, mas pelo menos não será mais argumento para o usuário reclamar e falar que eu não estou podendo usar o Calc porque ele não tem a função Gamma Dict. Então, a partir da 4.3, nós vamos ter essa versão aí com essas novas funções do Excel. Tá? Essa daqui é a parte que eu acho fundamental falar e vou estar aberta para ouvir, tá? Não tá acabando, mas não é aqui que acaba. A gente tem muita cobrança, tá, pessoal, de mudança de interface do LibreOffice, tá? Eu vou te dizer que é uma coisa que chega a irritar, mas é importante destacar que não é a prioridade dos desenvolvedores a mudança de interface. A nossa interface é uma interface clássica, ela não utiliza aquela interface do Office proprietário que é a chamada de Rebel, que é o sistema de abas. Tá? A gente não tem nenhuma pretensão de mudar essa interface. Aliás, a gente até admite que a gente teve um ganho maior de usuários por conta da interface. Só para vocês saberem, é importante destacar isso. Os usuários não ficaram satisfeitos, eu digo muitos usuários, não ficaram satisfeitos com aquela interface de abas, até porque, eu digo mesmo para vocês, eu testo todas essas versões que são lançadas, tá, gente? Até porque eu preciso ter embasamento técnico aqui para criticar o outro aplicativo. Então, eu como usuária, a dificuldade que eu tive foi a questão de que certas informações que eu vi ali na barra de ferramentas, elas desaparecem quando você muda de uma aba para outra. E daí eu acho que o usuário perde mais tempo, porque ele, não, peraí, deixa eu ver como é que está a formatação de letra ali, se está em negrito, clica aqui. Volta agora aqui para a tabela. Eu acho que isso é totalmente improdutivo. Tá? É bonitinho, é fofinho. Eu também acho, eles têm uns designers sensacionais, mas, desculpa, não é prioridade dos desenvolvedores do LibreOffice, tá? A prioridade é a interoperabilidade dos arquivos. Meu Deus do céu, eu preciso acabar com essa história, com esse argumento do usuário final de dizer, mas olha, eu recebo arquivo de fora, mas quando eu recebo, fica desformatada, não tem problema. Seus problemas estão acabando porque a gente está trabalhando, graças ao Ministério da França e da Alemanha, a gente está cada vez mais interoperabilizando com os formatos proprietários, tá? A outra prioridade da gente é desenvolver funcionalidades. Vamos combinar. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui de usar o meu celular Android como passador de slides é o desenvolvimento de uma funcionalidade, gente, que funciona no Impress. Então, assim, isso aqui é funcional. Isso daqui é prioridade. Não é prioridade para mim ficar mexendo em botãozinho que poderia ter, ao invés de um disquete para salvar, podia ter um pendrive, né? Aliás, eu não vi nem isso na interface proprietária. Está defasado isso, né? A gente sabe que um disquete é para salvar, né, gente? Ou então uma boia, né? Que você joga ali para salvar a pessoa. Então, de novo, não é a nossa prioridade. A prioridade da gente é manter a qualidade do software para geração de novos documentos, tá? Não é a nossa praia ficar mudando a interface, criando botões bonitinhos, né, para justificar a compra de uma nova versão de um software, porque, sinceramente, eu acho que
tendo em vista, né, eu estou falando com conhecimento de causa, na hora que eu vejo a evolução, né, de uma versão para outra do proprietário, desculpa, eu só estou vendo a evolução de interface. Porque, infelizmente, nem interoperabilidade entre uma versão e outra não há. Infelizmente, tá? Conhecimento de causa. Eu testo, tá? Pode ficar tranquilo. E sobre o LibreOffice na nuvem e o Android? Isso daí eu sei que está cheio de gente querendo saber, né? Isso aí é uma coisa. Isso aqui é um apelo, gente. É uma foto minha, em desespero, né? Falando, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu explicar para vocês. O LibreOffice na nuvem e no Android, ele está em desenvolvimento. Só que o problema é que, veja, olha só quantas versões que a gente tem que manter. A gente tem que manter versão para desktop, para Windows, Linux e macOS. Ah, mas tem agora o Android. Ah, porque tem a nuvem. Caramba, falta braço. A gente não tem braço para isso. E, de novo, a nossa prioridade e esforços, tá, é de manter, evidentemente, o LibreOffice a pleno vapor no desktop. Tá? Eu duvido aqui, claramente, que alguém vá fazer uma planilha, até porque não dá para você usar um mouse ali para você arrastar a célula. Eu duvido. Né? Então, é uma coisa que está em desenvolvimento, possivelmente, eu estou falando uma previsão, talvez para 2015, porque está faltando braço. Tá? Eu, mais uma vez, eu peço aqui, né, um apelo para o governo. Invista o nosso dinheiro em tecnologias abertas. Tá? Crie oportunidades de negócios no nosso país, pelo amor de Deus. Não pague royalties, detenha a sua tecnologia. Está reclamando? Ah, não tem aí o LibreOffice para nuvem. Sim, não tem. Vai investir? Gente, de novo, o Brasil é o país que está no ranking como número 1 de maior download. E daí, o que se faz? Eu quero mais, eu quero mais. Vamos parar de sugar, gente. Vamos tentar investir no projeto, vamos pegar e contratar pessoas para desenvolver, vamos devolver o código e entregar para as empresas e para a sociedade um software de qualidade. Vamos deixar de reclamar, vamos deixar de pagar royalties, vamos deixar de estar presos aos americanos. Vamos, por favor, deter a nossa tecnologia. Então, eu digo mesmo para vocês, existe sim já uma versão de teste, mas ela não é suficiente. Tá? Ela ainda não está pronta para uma produção. Tem uma outra coisa, tá? As pessoas acham que é só desenvolver. Gente, caramba, olha só. Isto aqui precisa de designer. O designer precisa atuar aqui também. Não basta só você pegar, desenvolve aí para poder escrever um texto, fazer uma planilha, uma apresentação. Precisa de designer. Então, hoje, o que a gente vem apelar nesses eventos como o Fórum de Software Livre, a Latinaware, Consege, a gente vem pedir para que as empresas, tanto do setor público quanto do privado, ajudem, se querem na nuvem, ajuda a acelerar esse processo e invistam no projeto. A gente não quer o dinheiro, não. Aquela história de, vocês estão querendo dinheiro para pegar e usar o dinheiro e contratar o desenvolvedor. Não, a gente não quer. Contrata você. Contrata pela Red Hat, contrata pela SUSE, contrata pelo Google, faz alguma coisa. Hoje a gente tem no nosso conselho de desenvolvimento, para vocês saberem, nós temos a Intel como conselheira, nós temos o Google como conselheiro, nós temos a AMD como conselheiro, nós temos empresas de peso aqui. Então, eu acho que está na hora da gente parar de reclamar e está na hora da gente fazer acontecer. Está na hora de acabar de assinar só cartinhas de intenções nos eventos e fazer o negócio acontecer. Porque eu, enquanto comunidade, eu vejo isso sim nos eventos. É só assinar carta de intenção, sai foto para lá e para cá, sai na mídia e na imprensa. E o resultado? Não chega. Então, eu estou aqui, aproveitando nessa 15ª edição, pedindo, vamos sair da carta de intenção e vamos fazer efetivamente o negócio acontecer. Tá?
chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Eu vou abrir para perguntas e eu estou deixando aqui disponível, tá, pessoal, a programação do LibreOffice dentro do Fizzly, tá? A gente ainda vai ter, daqui a pouquinho, meio-dia, a integração do Zotero com o LibreOffice, tá? Com o Cleibson Ribeiro. A gente está trazendo aqui um palestrante internacional, que é o Friedrich Strabag. Só para vocês entenderem, esse cara que desenvolveu a biblioteca no LibreOffice para abrir os arquivos do CorelDRAW. Vocês sabiam que o LibreOffice abre os arquivos do CorelDRAW? Quem sabia? Eu contei para você, né? Você não vale, né? Eu vou te contar. Só pode parar. Então, olha só que interessante. Este homem desenvolveu uma biblioteca que você tem condições de abrir os arquivos criados no CorelDRAW. Imagina você que um gestor mandou fazer uma marca e aí chega da gráfica, está em Corel. Pã, o cara não consegue abrir. Vai mandar para o pessoal da comunicação que tem lá um Corel que vai exportar para a PN. Eu estou falando do tempo que se perde com isso. Então, este homem, ele vai estar aqui, ele vai falar, ele esteve ontem aqui fazendo uma palestra, ele vai falar sobre esse projeto chamado Document Liberation, tá? Que é um projeto novo que está debaixo da Document Foundation, a mantenedora do LibreOffice. A gente também vai ter aqui uma palestra, é o case de implementação do LibreOffice em universidade, tá? O caso da Unesp, com o Valdir Barbosa e com o Douglas Vigliazzi, tá? E nós também vamos ter oficinas dia 9 com o Cleibson Ribeiro do Calc, e eu vou fazer uma oficina do LibreOffice Writer, tá? Eu convido vocês a participar dessas oficinas e eu vou abrir para perguntas. Pega leve, tá, gente? Bate em mim não, tá? Ó, lá, ó, esse aqui, ele vai bater. Oi. Oi. Tu falaste ali na questão de interoperabilidade do DocX, XLSX, melhorias da 4.3 também, tu falou muito de DocX e de planilhas. E como é que está a questão do PPTX? Isso aí não foi tocado, eu não tenho visto nos release notes muita melhoria de interoperabilidade dele. No PPTX? Alô? Tem alguém aí? Eu estou aproveitando tirando foto, tá, gente? Imagina, só tirar a foto do público aqui, de mim, não tirar do público. Tu tá saindo na foto, hein? Você tá, sorria. Você está sendo filmada. Não tem aquela propaganda? Então, o que a gente tem melhorado na questão do PPTX, respondendo a sua pergunta? A gente tem melhorado aquelas questões das autoformas, né? As autoformas que tem lá no PowerPoint, na hora que ela chega no LibreOffice, ela não é que ela desformata, né? Ela sai do lugar, né? E daí você tem a questão que o gestor que vai apresentar, ele fica irado com aquilo, né? Então, você tem um caso desse, né? Então, eu vou dar uma dica aqui que eu acho importante, né? Esse é outro argumento de usuários que dizem assim, eu não posso usar o LibreOffice porque eu preciso do PowerPoint para fazer minha apresentação. E daí eu vou fazer a apresentação lá no evento ou numa empresa XPTO que não tem o LibreOffice na máquina. E daí eu falo assim, olha só, por que você que usa o LibreOffice aqui não pega a versão para pendrive? É isso, tá, gente? O LibreOffice ele tem versão exclusiva para pendrive. Você instala o LibreOffice no pendrive. Você já vai colocar o seu arquivo no pendrive. Então, você, por favor, coloca lá no pendrive e pega e faz a sua apresentação na empresa. Hoje, tá, os nossos esforços estão sendo no sentido dessas autoformas, né, aqueles desenhos que tem lá no PPTX. E daí a gente está focando muito porque o nosso calcanhar de Aquiles aqui é a planilha. É impressionante como é que isso é argumento de usuários. Da apresentação, a gente não vê muita reclamação. Você está aqui expondo essa situação, mas hoje não é o nosso calcanhar. Hoje a gente está fazendo pequenas melhorias, não tantos esforços quanto no DocX e no XLSX, mas a gente está fazendo também. Tá? Alguém mais? Tu não vai perguntar não, hein? Você está no stand do lado. Eliane, sobre o Calc, não sei se a gente pode dizer que... Eu não estou vendo. Ah, está aqui. Desculpa. É sobre a questão do pivot table.
Ainda se usa muito no Excel. Acho que agora nem usa mais o Pivot Table, porque acho que criaram uma nova solução chamada Power Pivot, ou alguma coisa assim. Mas se pensa fazer alguma interoperabilidade nesse sentido? Sim, se pensa. Mas isso nem está previsto ainda para 4.3, não, né? Aí eu vou te dizer, está na fila de espera. Entendi. Porque está vindo muita coisa aí que a gente está com uma demanda muito grande de melhorias e sim, está na fila. Sim, tem intenção. Sobre a questão da interoperabilidade, né? A grande maioria, a massa de usuários, eles utilizam softwares proprietários da Microsoft e etc. Né? Sim, sim. E eu acho que o principal interesse da LibreOffice querer fazer essa questão da interoperabilidade é justamente para trazer esses usuários para o LibreOffice, né? Mas será que vale a pena gastar tanto tempo em cima de interoperabilidade com DocX, PPTX, o Excel, o CorelDRAW? Olha só quantos programas eu já falei, olha só quantos desenvolvedores tu tem que ter focado só para isso. Sendo que isso são softwares proprietários que estão em crescente desenvolvimento, né? Eles estão sendo modificados direto. A cada release tu vai ter um problema de que eles vão sair com um formato diferente, aí tu vai ter que estar gastando em cima tempo para engenharia reversa para ver se tu consegue ver só o que mudou, né? Olha o tanto tempo que tu estás perdendo só para... Será que vale a pena você gastar esse tanto de recursos em cima dessa interoperabilidade com uma grade muito grande de softwares, que eu já comentei, ao invés de na qualidade do LibreOffice em si? A gente perde muito tempo com isso, mas a gente sabe que a massa o legado das empresas não é só o DocX, né? Tem o Doc também, né? Sim, a gente pensa que é uma perda de tempo, mas eu vou te dizer que o LibreOffice ele não seria baixado e usado se ele não tivesse a possibilidade de abrir outros formatos, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem que o formato padrão de salvar os documentos do LibreOffice é o ODF. Aí você fala assim, Eliane, mas ninguém usa ODF, por mais que você abra o arquivo DocX ou o Doc, né, e na hora que você altera e vai salvar, vem uma janela desse tamanho na cara do usuário dizendo assim, você quer manter esse formato ou quer salvar no formato ODF? O dedinho, tá, só vai naquele botão. O meu esforço, na verdade, tá, o que eu gostaria e que eu estou lutando e que eu estou brigando com os desenvolvedores é para pedir que na hora que o usuário for salvar, ele já automaticamente jogue para o ODF. Não deixar o usuário escolher para salvar no formato proprietário, que isso aí exige esforço. Eu não consigo pegar e fazer essa massa virar ODF se eu tenho aquele maldito daquele botão. Só para você ter uma ideia, as implementações que eu participo em empresas, o que a gente faz? A gente cria modelos de documentos em formato ODF, tira da rede os modelos que estão no formato proprietário e joga os modelos em formato ODF para aquilo troço se tornar viral. Eu entendo a sua colocação, mas, de novo, a gente não conseguiria estar no patamar que a gente está hoje se não fosse essa perda de tempo em abrir os formatos proprietários. A gente realmente acha que vale a pena. Mais alguém? Quando você fala de LibreOffice na nuvem, eu não entendi direito. É como se fosse um Google Drive, alguma coisa assim? Exatamente, porque a gente sabe muito bem que, sem sucesso, a Microsoft não consegue vender o Office 365. O Office 365 ele funciona no browser, né, na web, e todos os arquivos eles são armazenados obrigatoriamente, né, nos servidores da Microsoft. Já teve apresentação para o governo, né, fica difícil, né, o governo quer deter os seus dados e não pode deixar salvar dentro de servidores americanos. É a gente que tem que deter nossos arquivos. Então, o que tem sido cobrado da gente? Nós queremos uma solução para a nuvem, onde a gente possa pegar, por exemplo, e ter a liberdade de instalar a nossa nuvem, o nosso LibreOffice, dentro da sua própria estrutura e não na estrutura de terceiros. Seria mais ou menos isso daí. É um Google Drive. Tá? Essa é uma demanda que estão apertando a gente. Oi, bom dia, eu sou Fabiola, trabalho no CTI, Renato Archer,
E lá na instituição existem alguns usuários que utilizam tecnologia assistiva. E acabaram deixando de lado o LibreOffice por causa da questão de acessibilidade. Como é que anda essa interação com a acessibilidade e o LibreOffice? Então, eu tenho uma notícia boa. Nós temos uma empresa aqui no Brasil, né? Uma empresa que se chama F123. Ela acabou de firmar uma parceria com a Document Foundation. Ela vai fazer parte do conselho de desenvolvimento do LibreOffice, na direção que o LibreOffice deve tomar, e eles vão desenvolver a parte de acessibilidade e vai disponibilizar para todo mundo. O próprio dono da empresa ele tem deficiência visual. Então, né, ele chegou até a mim, o Olivier, e ele queria, porque para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento da TDF tem que pagar uma anuidade. E daí, qual foi a moeda de troca? Ele falou assim, eu desenvolvo toda a parte de acessibilidade. E daí, eu te entrego isso e entrego para todo mundo. E daí, eu resolvo um problema, uma coisa que o cara tem paixão pelo projeto. E daí, ele decidiu entrar e o conselho, a gente aprovou a entrada da F123 para o Conselho de Desenvolvimento. Isso também, tá, gente, eu acho que é uma outra forma também que o governo poderia atuar, né? Se ele quer, por exemplo, uma parte para nuvem ou para o Android, ele pode, de repente, fazer parte do conselho, ele vai ter que entregar, tá? A F123 vai entregar, porque se ela não entregar, ela está fora do board. Então, assim, a gente está trabalhando nisso, a F123, a gente ficou muito feliz com essa parceria que foi feita com a Document Foundation no mês passado. Em termos de recursos, qual é a diferença do OpenOffice e do LibreOffice? Então, deixa eu contar a história para vocês. O OpenOffice, tá, era um projeto da Sun no passado. A Sun foi comprada pela Oracle e a gente ficou um tempo, né, nessa comunidade e começou a ficar rebelde no sentido de que a gente não conseguia andar com o projeto. Né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo hoje, uma versão por mês, a gente não podia fazer isso na Oracle. Então, o que aconteceu? A Oracle ela deteve, né, todo o código ali, e daí a gente pegou, antes que pudesse acontecer uma coisa pior, a gente criou uma nova entidade, que é a do Document Foundation. A comunidade de desenvolvedores foi toda embora para essa nova entidade e a gente começou a alavancar o projeto e avançar e ter esse sucesso que é hoje. Só que a Oracle sentiu muito baque de ter a perda do desenvolvimento para a comunidade. E daí o que eles fizeram? Eles doaram o código, tá, para a Fundação Apache. Hoje tem um projeto chamado Apache OpenOffice, né, que é da Fundação Apache, que tem ali colaboradores, estão desenvolvendo o projeto. Mas eu vou dizer para você que a aceleração ali está difícil, porque eles têm poucos voluntários. Tá? O código, tá? Como eu te digo, a base do código foi a mesma. A OpenOffice, né, criou-se o Apache, criou-se o LibreOffice. O que eu posso dizer hoje? Nós não somos rivais, para começar, tá? Mas o Apache ele tem uma licença muito rígida. Tá? No sentido do seguinte, Eliane, como é que é essa história? O software, você não desenvolve aqui, não pode puxar para lá e para cá, né? Um não pode aproveitar o código? Bom, a licença Apache, ela não permite que o código que hoje, essas implementações que eu mostrei aqui para vocês, não permite que a gente jogue para lá, que eles puxem para lá. Mas o que eles desenvolvem lá, a gente pode puxar para o LibreOffice, que a nossa licença permite isso. Então, o que eu posso lhe dizer, qual a diferença entre um e outro? Eu posso dizer que o nosso desenvolvimento está mais acelerado. Eu não vou dizer que um é melhor do que o outro. Eu só vou dizer que um está com aceleração muito mais rápida no desenvolvimento, permitindo que a gente consiga implementar as novas funcionalidades mais rápidas. Eu tenho 2 minutos, gente. Qualquer coisa, eu estou lá no stand do LibreOffice. Tudo bem? Oi. Nós teremos uma versão em português também do LibreOffice 4.3? Ah, sim. Quando que ela sai? Ela sai na semana de 21 a 27 de julho. O LibreOffice, ele é traduzido... Olha só, gente, que ironia. Quem traduz o LibreOffice é um francês, para português Brasil, tá?
Quer dizer, o Olivier Allot, né, que é um francês, ele que traduz. Sim, ele já está começando a traduzir a 4.3. Não se preocupem que a gente não vai deixar de ter a 4.3 em português. Aliás, eu agradeço a disponibilidade, a dedicação dele de traduzir o nosso LibreOffice para o português do Brasil. Aliás, se tiver alguma coisa errada, puxa a orelha dele, tá? Olivier Allot, tá? Gente, vou estender as perguntas para o nosso stand. Muito obrigada. Bom FISLE para vocês.